Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre alimentos, os aspectos químicos ali dos alimentos. Então, bora continuar falando um pouquinho mais sobre as comidas. Então, vamos começar aqui com Pense e Responda. Você já se perguntou como alimentos como o queijo e o missô são produzidos? Voltando aqui, vocês sabem o que é missô, gente? Se não sabem, nessa aula vocês vão descobrir. Então vamos começar aqui como que é toda a produção do queijo. Caso vocês nunca tenham visto, gente, é muito interessante. Eu tinha uma vizinha, gente, que ela fazia queijo Minas, aquele queijo frescal na casa dela. E eu lembro que bem pequenininha, super curiosa, eu fui lá para a casa dela e vi todo o processo da produção de queijo. Então vamos lá, gente. Então, para começar aqui, ó, a gente tem a fermentação lática, que é o que a gente vai falar hoje, que é essa produção ali do queijo. Então, a fermentação lática, gente, é um processo biológico em que bactérias láticas, ali como os lactobacilos e os estreptococos, vão transformar açúcares simples, contidos ali no leite, principalmente a glicose, em ácido lático. Então, esse ácido lático, gente, vai o quê? Vai diminuir o pH, Então, ele vai o quê? Ele vai deixar esse leite mais ácido, dificultando ali o crescimento dos micro-organismos indesejados, e funcionando ali como um conservante natural. Então, esse processo vai dar sabor, aroma e a textura, de diversos alimentos, ali como o iogurte, o queijo, o chucrute, o kefir e também o missô, que a gente vai descobrir nessa aula. Então, aqui, ó, gente, trouxe alguns exemplos, de queijos. Olha só a variedade de queijos que a gente encontra, E o que vai diferenciar cada um desses queijos é o quê? É a forma de produção, o tipo de bactéria que é utilizado, o tempo de maturação, Então, tem vários, é toda uma ciência, ao redor ali da produção dos queijos. Então, para começar, a gente vai ter ali o quê? A recepção e a padronização do leite. Então, o leite cru, ele vai ser coletado, vem lá da vaquinha, e aí ele vai ser o quê? Ele vai ser filtrado e pode também ser pasteurizado, gente. Esse processo de pasteurização é quando há o quê? O aquecimento ali do leite para eliminar os micro-organismos indesejados, Então, às vezes, vai se ajustar o quê? Também a quantidade de gordura dependendo do tipo de queijo. Então, tem queijos que são mais gordurosos e tem queijos ali que são menos gordurosos. Depois desse processo, gente, vai ter o quê? A adição do fermento lácteo, Então, aqui que vai entrar o quê? As culturas bacterianas. Então, essas bactérias, que são bactérias benéficas, que fazem bem ali para o nosso organismo. Então, não tem só bactérias ali do mal, gente. A gente tem as bactérias do bem. Então, aqui a gente tem os lactobacilos e também os estreptococos, Então, eles vão ser adicionados ali no nosso leite e eles vão transformar a lactose em ácido lático, Então, aqui, ó, ele vai o quê? Ajudar ali na coagulação e também no sabor do queijo. Então, aqui a gente tem a reação, Aqui a gente tem a lactose, que é esse açúcar. Através ali da adição das bactérias, a gente vai ter a transformação do açúcar em ácido lático. Depois tem ali o processo de coagulação. Então, vai ser adicionada ao leite o coalho, gente. Então, esse coalho vai ser o quê? Uma enzima, que pode ser enzima renina ou quimiosina, Ou pode também ser adicionado o suco do limão ou vinagre, Então, a gente tem ali a coagulação enzimática e a gente tem também a coagulação ácida. Então, isso vai depender do tipo de queijo que a gente quer produzir, tá? E aí, a partir da coagulação, a caseína, que é a proteína do leite, ela vai ser formada em um gel firme chamado coalhada. Tem gente aí que já se acaba aí já nesse processo da coalhada, Tem uma galera aí que coloca um açúcar e manda a coalhada para dentro. E aí, caso a gente continue aqui nesse processo, vai ter o corte da coalhada. Olha que legal, gente. É extremamente satisfatório vendo aí o
queijo sendo cortado, né? Essa coalhada aí sendo cortada. E por que que faz esse corte, gente? Ela é cortada, gente, para que os grãos ali, né, liberem o soro do leite, que a gente chama de lactossoro, né? Então, o tamanho que a gente vai cortar ali, né, essa coalhada, vai o quê? Vai determinar o tipo de queijo, né? A quantidade de umidade que ele vai guardar ali nos seus grãos, né? Então, se for cortado de forma menor, vai ser um queijo que é mais seco, né? Por exemplo, ali o parmesão. E se for grãos maiores, né, vai ser um queijo mais úmido, como a mussarela, né? Então, isso também influencia ali o tipo de queijo que vai ser produzido. Depois, gente, a gente vai ter esse processo de aquecer e mexer. Então, essa coalhada, ela vai ser aquecida e mexida. Para quê, gente? Para que favoreça a saída do soro, né? Então, o calor vai promover a cinérese, gente. A cinérese é a contração da rede proteica, né? Então, isso vai aumentar o quê? A saída do soro, né? Então, vai cada vez mais eliminando esse soro, esse lactossoro. Então, pode ocorrer a desnaturação térmica de proteínas e essa etapa vai o quê? Vai ajustar a textura e também a firmeza ali do nosso queijo. Aqui o próximo processo, gente, é a dessoragem, né? Que é a separação física da parte líquida ali do soro, né? Que é a coalhada, que é a parte sólida. Então, vai sair o soro, né? E vai ocorrer a concentração das proteínas e também ali dos lipídios. Então, é como se fosse aqui um processo de filtração, né? Então, como vocês podem ver, como se fosse uma peneirinha. É colocado ali a coalhada e todo o soro, né, toda essa parte líquida, ela vai sair dessa mistura, ficando só a parte sólida. Então, a gente vem aqui para o processo de prensagem e moldagem, né? Então, ela vai ficar nesses recipientes que tem essa parte do escoamento do soro e é colocado como se fosse um peso ali em cima para que ela possa ser prensada. E essa pressão, gente, vai ajudar o quê? Na compactação da matriz, né, da matriz proteica, dando o formato ali do queijo e eliminando o excesso de soro, né? Então, como vocês podem ver aí, ó, foi colocado esse pezinho e a partir ali dos dias, né, do tempo, vai saindo esse soro e ele vai sendo compactado. E aqui depois nós temos o quê? A salga, ó. Então, olha só como ele já diminuiu de tamanho, né? Então, já foi prensado, já saiu o soro, ficou só ali a parte proteica, a parte sólida. E aí é adicionado o NaCl, né? Que é o sal, né? Então, o sal, ele vai controlar ali o crescimento microbiano e vai interagir ali com as proteínas, alterando ali a sua solubilidade, ajudando ali na formação da casca, né? Então, tem ali alguns queijos que vai ter aquela casquinha um pouquinho mais dura e o sal ajuda nesse processo, tá, gente? E aqui, ó, depois nós temos a maturação. Então, esse queijo vai ser armazenado em condições controladas, tanto de temperatura e umidade, durante alguns dias e até meses. Dependendo do queijo, gente, ele fica até anos ali sendo maturado. Por isso que tem queijo que é extremamente caro, né? E nesse processo vai o quê? Vai ocorrer essas reações enzimáticas e microbiológicas, que vão desenvolver o aroma, a textura e o sabor característico. Então, basicamente, essas daí são as etapas ali para formação, né, para produção do queijo. E aqui, gente, ó, uma curiosidade. Vocês já pararam para pensar que tem alguns queijos que tem ali aquelas bolinhas, né, aquele queijo bem característico de desenho, que tem algumas bolinhas, e outros queijos não tem essas bolinhas, gente, não tem esses furinhos ali? Então, isso se deve à diferença da fermentação. Então, se a gente tem uma fermentação homolática, né, que ela vai criar aqueles queijos que tem um sabor mais suave, né? Um exemplo ali é aquele queijo frescal, o queijo Minas, né? Então, 90% ou mais da lactose vira o quê? Ácido lático, né? Então, vai ter ali não vai ter nenhuma produção, né, de CO2 que vai o quê? Vai fazer a
formação dessas bolinhas. E aí a gente tem a fermentação heterolática, que além do ácido lático, tem também a fermentação propiônica. Né? E essa fermentação propiônica, né, vai formar ali o gás carbônico, que é o CO2, mais o etanol e compostos aromáticos, que vai resultar aqui nesses furinhos. Então, esses furinhos aqui é o resultado da liberação do gás CO2, ali pela fermentação propiônica. E agora, gente, vamos falar aqui do missô, né? Então, eu prometi que nessa aula eu ia explicar para vocês o que é o missô, gente. Isso faz muito parte ali da minha cultura, cresci comendo e eu amo. Então, aqui, ó, como vocês podem ver na imagem, a gente tem o Naruto. Quem aí gosta de um desenho japonês, quem aí gosta de uma comidinha japonesa? É isso mesmo, gente. Esse daí é um prato chamado ramen. Isso, ele é ali, ó, como vocês podem ver, um macarrão. E aí ele vai ter uma base ali, ó, feita com o caldo de missô, né? Vai ter alguns legumes, aqui tem um ovinho. Esse daqui, gente, é o famoso Naruto, né? Que é uma massa de peixe. Isso mesmo, gente. E tem alguns que ele também é colocado ali uma carninha de porco. E ele é extremamente utilizado, é muito comido lá no Japão. Então, o missô, gente, é uma pasta japonesa, né, feita a partir da fermentação da soja. Isso mesmo, gente. O missô, ele é feito da soja. E adicionado o sal e o koji, que é um grão inoculado, né, ali com um fungo que chama Aspergillus oryzae, que ele é rico em aminoácidos e também tem um sabor umami. E ele é amplamente utilizado ali na culinária japonesa como base de caldos. Então, o ramen, por exemplo, né, o missô é dissolvido ali no caldo, conferindo um sabor profundo, aroma característico e uma textura aveludada, né, que vai fazer ali com que essa sopa seja nutritiva e saborosa, gente. E realmente é uma delícia. Então, vamos entender que como que é feito, né, essa pasta de missô. Então, a gente tem ali a preparação da soja, né, lava ali a semente da soja, vai deixá-la de molho e os grãos, né, que vão ter o quê? Os antinutrientes, né, que são chamados de fitatos e taninos, né, que vão reduzir ali a absorção das vitaminas e minerais, que vão inibir quem? A tripsina, que vai atrapalhar a ação das enzimas digestivas, como a lecitina, e pode causar ali um desconforto intestinal. Então, gente, a mesma coisa que a gente faz ali com o feijão, né? Quando a gente vai cozinhar um feijão, a gente deixa o quê? O feijão de molho de um dia para o outro. Para quê, gente? Exatamente para que a gente elimine esses fitatos, né? Esses compostos ali desses grãos que vão o quê? Vão causar a indigestão, né? Que pode causar gases, pode causar a indigestão. Então, o primeiro passo aqui, né, quando a gente vai fazer o missô, ou então também quando a gente vai fazer ali o feijão, que é algo mais comum nas nossas casas, a gente precisa deixar esse grão de molho, que vai ajudar bastante ali na digestibilidade dos alimentos. O próximo passo, gente, vai ser cozinhar ali a soja, né? Então, a soja, através do calor, vai provocar o quê? A desnaturação das proteínas e vai ter o amolecimento ali do amido, né? Depois a gente escorre e deixa esfriar para que a gente evite ali a morte dos micro-organismos. E também eles vão fazer parte ali da fermentação. Depois a soja ela vai ser amassada. Então, amassa, né? E isso vai romper as estruturas celulares, facilitando ali o contato da enzima do koji. Então, ó, depois que amassou ali a soja, né, a gente vai adicionar esses grãos, né, como um arroz, ele parece um arroz, né, ou uma cevada, que vai ter nele já esse fungo, né, que eu falei que está presente nele, que é o Aspergillus oryzae. Então, essas enzimas, elas vão o quê? Quebrar as proteínas em aminoácidos e vai degradar o amido em açúcar, né, além de atuar ali sobre os lipídios e fibras, formando ali compostos aromáticos. Então, vai ser misturada ali a soja, né, vai ser mexido e depois a gente adiciona o sal, né, mais o koji, que vai transformar ali, né, vai ter transformações bioquímicas que vão dar tanto sabor, o aroma e a textura do missô. Depois a gente faz como se fossem essas bolinhas, tá vendo, gente?
Então, essas bolinhas vai o quê? Ele vai eliminar todo o ar e vai permitir ali que o fungo, né, o Aspergillus oryzae, ele continue ali produzindo enzimas que vão quebrar ali as proteínas e os aminoácidos em açúcares simples. Então, a gente vai colocar ali no pote e vai colocar ela de forma bem amassadinha para evitar também a questão do contato com o ar, né? Então, quando tem essa fermentação, o ácido lático, ele reduz ali o pH e isso aumenta a acidez, né? Enquanto as leveduras e as outras bactérias vão produzir o álcool e os compostos aromáticos. Então, nesse período vai acontecer o que, gente? A proteólise, que é a quebra da proteína, a hidrólise também, que é a quebra ali do amido e a produção do ácido lático. Então, o ar é retirado, né? Coloca ali o papel filme para evitar ali o crescimento de micro-organismos indesejados e permitir ali que um fungo e as bactérias láticas, né, atuem aí nesse meio aeróbico. E por último, é só deixar lá, gente. Então, vai deixar ali por alguns meses, até alguns anos, gente, para que ele aconteça, né, todas as reações relacionadas. Então, a cor pode escurecer, né, porque vai ter ali uma reação de Maillard, que a gente já aprendeu, e ele também vai desenvolver ali o aroma e a textura. E aqui a gente tem as comidinhas, gente. Então, ó, como vocês podem ver, esse daí é o miso, gente. É o caldinho de miso, que a gente chama de misoshiro, né? Então, ele é uma sopinha, né, que ela é muito consumida lá no Japão. Então, a gente vai ter uma base dela, né? A gente coloca ali o miso junto com a água, coloca ali, a gente pode colocar cebolinha, a gente coloca o tofu, que é o queijinho, né, japonês, que é um queijo feito de soja. E pode adicionar ali algas, legumes, cogumelos ali, dependendo ali da época do ano, gente. Eu amo o misoshiro. Outra coisa que a gente pode fazer ali com o misoshiro é o tsukemono, né? Então, o tsukemono nada mais é que o pepino curtido, né? Então, a minha mãe, ela sempre fazia. E aí, no caso do tsukemono, vai pegar ali o pepino, coloca ele nessa massa ali do miso e deixa ele ali alguns dias e tcharam, a gente vai ter ali um pepino curtido, como se fosse o picles japonês. Isso mesmo, gente. Coloca ele ali no miso e faz esse pepino. Gente, ó, só de lembrar, eu tô aqui passando mal, gente. Outro exemplo aqui, ó, é a carne temperada no miso, gente. Pode ser qualquer tipo de proteína, mas a que eu mais gosto é a carninha do porco, né? Então, ela vai ser marinada, né? E as enzimas ali contidas no miso, né? Ela vai penetrar ali nas fibras, gente, quebrando a proteína e amaciando a textura. Fica uma carne bem molinha, gente, bem saborosa, né? Então, ela também tem a reação lá de Maillard, né? Durante o cozimento, vai intensificar o aroma, a cor, vai dar o dourado e um sabor, gente, que a gente chama de umami, que é um sabor bem característico japonês. Então, esses daí são alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar ali para utilizar o miso. Ficou curioso? Quer comer miso? A gente tem no mercado. Demorou, faz 10 anos que eu tô aqui no Acre e acho que de uns 3 anos para cá, 3, 4 anos, gente, eu comecei a encontrar miso no mercado. Então, se vocês ficaram curiosos, né, vai lá no mercado e procura o miso. Ele fica naquela área das comidas japonesas e aí é só misturar ali na água ou então na carninha. Tem várias receitas na internet e tem uma situação engraçada, gente. Um dia eu tava no mercado, fui lá pegar meu miso e tinha um rapaz que trabalhava lá no mercado e ele super curioso para saber o que que era, porque não é algo tão comum. E ele perguntou: "Oi, moça, é doce?" Eu falei: "Não, não é doce, infelizmente não é doce, ele é um salgado, mas é um salgado muito gostoso." Então, fica a minha dica. Ficaram curiosos? Vão ali atrás do misozinho para vocês experimentarem. Então, vamos aqui para a nossa atividade. Então, fala assim: a produção de queijo é um processo tradicional que envolve transformação do leite em queijo, através de uma série de etapas cuidadosamente controladas. Esse processo resulta em uma ampla variedade de queijos, cada um com características únicas de sabor, textura e aroma. Assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui para a alternativa A.
A fermentação lática converte lactose em ácido lático. Tá? Aqui tá tudo certo. O que ajuda a coagular o leite e formar a textura do queijo. Olha, essa daqui tá promissora, mas vamos ver as demais questões. A alternativa B. A fermentação lática é responsável pela produção de gases que fazem o queijo crescer durante o processo de fabricação. Então aqui, ó, já encontraram erro, gente? Pensa um pouquinho. Então, primeiro que, né, a fermentação lática, ela não é responsável pela produção de gases, e sim a fermentação propiônica. Lembra que a gente falou naquele slide dos furinhos do queijo? Então, é a fermentação propiônica. E a fermentação lática, gente, ele não faz o queijo crescer, não é que nem o fermento, né? O fermento do bolo, que o bolo cresce, o pão cresce. Pelo contrário, né? Ele vai o quê? Vai fazer que haja a diminuição pela liberação da água. Então, essa daqui está errada. Alternativa C. A fermentação lática transforma a gordura do leite em proteínas. Errado, gente. Primeiro que gordura não se transforma em proteínas, né? Então, essa daqui a gente já considera ela errada. A alternativa D, a fermentação lática, aumenta o teor de lactose no queijo, deixando-o mais cremoso, doce e cremoso. Gente, por que essa daqui está errada? Porque, na verdade, a fermentação lática, ela diminui o teor de lactose. Porque ela vai o quê? Ela vai consumir a lactose, né, que é o açúcar do queijo, para a formação de ácido lático. Então, ela não aumenta o teor, mas diminui ali o teor da lactose no queijo. A alternativa E fala, a fermentação lática elimina completamente a lactose do queijo, tornando-o mais saudável ali para pessoas com intolerância. Gente, era meu sonho. Meu sonho, né? Como vocês sabem, eu tenho intolerância à lactose. Então, ele não elimina completamente a lactose. Tem alguns queijos que, né, que tem um consumo, uma produção maior de ácido lático, e aí ali aquele queijo ele vai ter um teor menor de lactose, mas não que ele elimine completamente. Então, vai ter alguns queijos que a fermentação vai deixar mais lactose e outros que vão diminuir, mas ele não zera completamente. A não ser que seja um queijo zero lactose, que ele foi feito para isso, ele foi preparado para isso, tá? Então, essa daqui também está incorreta e a alternativa correta foi a letra A. E assim, gente, a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre a produção do queijo. E eu tenho certeza que muitos de vocês conheceram aí o miso, né, que é um tempero japonês que eu amo. Então, um abraço e até a próxima!